estamos deixando Maringá rumo a uma pequena cidade aqui no norte do Paraná, chamada Doutor Camargo. Nós pretendemos nos encontrar lá com um russo sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. É o senhor Valentim. Eu estou preparando um documentário para o rádio. Ele é para o rádio, mas vamos também fazer o registro em vídeo, mas é uma matéria especial para o meu programa de rádio, que a gente precisa valorizar esses sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, que estão ficando cada vez mais escassos. Então vamos lá, ver se conseguimos. Estamos chegando aqui em Doutor Camargo. Vamos tentar nos encontrar aqui com o russo, senhor Valentim. Vamos ver se vamos conseguir falar com ele, contar um pouco da sua história de sobrevivência da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é norte do Paraná. Depois de aguardar um pouco aqui, me parece que o senhor Valentim está chegando aqui. Vamos ver se é ele. Senhor Valentim? Eu sou o Valentim. O senhor é o Edson Bruno. Edson Bruno. Tudo bem? Olha que prazer. Nós estamos aqui num local muito importante para fazer um documentário. Nós queremos registrar como um documento vivo algo muito importante que se passou alguns anos atrás e que precisa ficar registrado na história. São sobreviventes. Eles literalmente sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Ainda que eram crianças naquela época, mas a família toda se sentiu envolvida na questão da Segunda Guerra Mundial. E nós sabemos que está ficando cada vez mais escasso, vamos dizer assim, escassos as testemunhas vivas da Segunda Guerra Mundial. E nós estamos aqui para fazer esse documentário especial para o rádio, registrando em vídeo também, para que isso fique para a posteridade. Primeiro vamos começar por um jornal que eu tenho aqui, que é o jornal O Diário do Norte do Paraná, registrando os irmãos Valentim e Nikolai. Aqui está a foto publicada na época no jornal, vítimas do nazismo. Eles sobreviveram a um campo de concentração. Os irmãos Valentim e Nikolai Rutschov tinham 5 e 7 anos quando foram levados para um campo de concentração nazista na Alemanha. E eles vivem hoje aqui em Doutor Camargo, uma pequena cidade, um pequeno município do norte do Paraná. E foi exatamente por meio do rádio que eu tomei conhecimento da história desses dois irmãos. Eu estava narrando uma história envolvendo russos, ao que então alguém disse para mim: olha, da União Soviética eu conheço alguém que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, inclusive campo de concentração na Alemanha. Me interessei e aqui nós estamos hoje. Temos muitos documentos aqui que provam exatamente isso que eu estou falando. São documentos interessantíssimos, como esse aqui, ó.
uma declaração de bagagem. Com este talão e o passaporte respectivo, o passageiro se identificará perante o funcionário aduaneiro encarregado de extrair o bilhete para a conferência e o desembaraço de sua bagagem. Veja só, procedente de Gênova, 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ainda estava vivendo aquela questão aí, né, das sequelas da Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos, inclusive, títulos importantes que provam a passagem desses dois homens aqui por campos de concentração na Alemanha. E nós vamos ficar sabendo disso tudo. Vou começar com o senhor Valentim, que está aqui ao meu lado. A sua primeira lembrança como criança desse lugar na União Soviética onde você vivia, como era o nome do local? O nome do local era... porque Donbass. É onde tinha bastante extração de carvão e essas coisas. Isso seria na Ucrânia. A Ucrânia, claro, fazia parte da União Soviética. Sim. Isso ali era a Rússia, né? Era a Rússia, na época era a Rússia. Era a Rússia. Você tinha 5 anos? 6 anos. 6 anos. Me diga uma coisa, chega a lembrar do clima, por exemplo? Não, da Rússia eu lembro muita pouca coisa, né? Me lembro assim da saída, quando a gente estava saindo de lá, esses momentos mais trágicos. Né? É interessante que isso ficou marcado. Ficou muito marcado. Olha só. Antes de me aprofundar aqui com o Valentim, deixa eu cumprimentar também o Nikolai e dizer que é bom estar aqui com você, Nikolai, né? Vivo, alegre, tendo uma vida assim de perspectiva, porque isso é muito interessante depois de tudo que vocês passaram. Você é mais velho do que o Valentim, 2 anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos mais velho. E você lembra um pouco mais lá dessa situação, do lugar, frio, era frio no inverno? Eu lembro da Ucrânia. Chega a lembrar. Lembro. Aí quando começa a Segunda Guerra Mundial, primeira coisa assim que vocês ouviram falar de guerra, como foi? Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, o Hitler avançou, eu já vi os trens lotados de como se fala? De pessoas levadas. Levadas para o hospital, já arrebentado da guerra, né? Soldados. Da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Estavam os vagões cheios de soldados já... Feridos, mortos. Né? Me diga uma coisa, isso era a Alemanha invadindo a Rússia. A Rússia. Rússia. Aí chegaram na Ucrânia. Eles chegaram antes na Ucrânia do que em outra parte, por exemplo, longe de Moscou. A Ucrânia está longe de Moscou. Ela veio da Polônia, o Hitler foi para a Polônia. Exato. Da Polônia ele foi para a Ucrânia. Exatamente, chegando logo ali na Ucrânia. E aí a coisa começou a apertar. Né? Aí cada vez mais, o Hitler começou a avançar cada vez mais. Né? Aí ali a questão de extração de carvão, é isso? Nessa região? Donbass. A região de vocês. Exatamente. Muita produção de carvão. Né? O pai de vocês chegou a trabalhar com carvão? Na carvão ele trabalhou naquele tempo, carro e cavalo, né? Ele era, eu não sei como dizer... Como é que chama o cara que dirigia esses carrinhos? Sim, a carroça ou o carro? Não, o carrinho de mão? Tipo de táxi. Era um pequeno vagão. Não. Era aqueles... cara que carregava, por exemplo, o gerente, sim. A carruagem, né? Ele era o cocheiro. O cocheiro, Exatamente. Olha que interessante. Agora me diga uma coisa então, porque vocês têm irmãos mais velhos? Tem uma irmã só. Uma irmã. Exatamente. O que acontece então, porque a guerra começa a chegar, o Hitler começa a chegar ali, os soldados, enfim, e começam a forçar as famílias daquela região a saírem dali, é isso? Não, eles não eles obrigavam, por exemplo, depende da idade da pessoa, tudo isso, ir levados na marra para a Alemanha para trabalhar em campos de concentração de trabalhos forçados. Interessante que aí fica provado que a intenção deles, então, era aproveitar essa mão de obra. Sem dúvida nenhuma.
Eles tinham Quanto mais mão de obra tivesse, quanto melhor. mais, portanto, era milhões de Claro. pessoas que tinha lá. E aí, nesse caso, adultos iam e crianças As iam crianças também. ficavam, e eu também, Depende, tem uns que nem criança não conseguiram pegar. Não conseguiu levar. Tem horas que eles pegavam na rua, assim, o cara saía, nem voltava para casa. Não tinha chance de se despedir. Não nada. tinha nada para se despedir. E aí eles levaram, né, aqueles que eram civis, eles iam trabalhar nessa extração de turfa, que era a divisa de... A extração de turfa. Exatamente. Explica É para um mim barro, o é um turfa. barro, exatamente, É um barro. preto. Eu vi desse material quase igual aqui em Querência do Norte, lá nos banhados de Querência do Norte, que ele é cheio de raízes, assim, fiapos, né? material orgânico. Então eles cavavam esse aqui, né, era no brejo, né? E empiava, secava, aí isso era levado para a cidade e para as indústrias, para as caldeiras, aquecimento de residências, né? Isso era como que se fosse um petróleo praticamente. Exatamente. Vamos Eles dizer dependiam assim, disso. para fazer Exatamente. aquecimento, para usar para energia. Para energia. Era um barro, então. Era um barro. Olha que Mas quando interessante. secava, ele ficava que nem uma... dois tipos, um é Três preto e topas, outro tinha amarelo. dois tipos. Um preto e outro amarelo. Exatamente. Agora, era um trabalho difícil, né? Era um trabalho difícil e o que mais maltratava Até no joelho não molhava. eles é falta de alimentação. Falta de alimentação. E a rudez dos soldados, Claro. batia de graça, né? Levantava, meus pais e os outros levantavam, então eles faziam aquela fila, né? Sim. Com as Vamos mãos fazer o pra- seguinte, pois ó, não, antes de trabalhar. continuarmos aí nessa Nesse questão detalhe, lá no campo já, vocês chegam a lembrar, por exemplo, a preocupação da mãe de vocês, do pai, ainda demais. lá na Ucrânia, vão levar a gente, vamos ter que ir, vocês Sim, lembram disso? Lembro disso. É? Lembro. O senhor lembra, senhor Nicolai? É. O pai da minha mãe não queria vir, ele não foi, falou, filha, se você quer ir, vai. Ele era velho, né? Ele não foi, deixou o pai da... Porque elas queriam que fosse também. E sim. nunca mais se Eles encontraram. nunca mais se encontraram. Claro. Para nossos parentes lá na Rússia, nós estamos mortos há muitos e muitos anos atrás, nessa saída, porque além dos bombardeios dos alemães que tinha, e tudo, aliás, que daí já eram os russos próprios que bombardeavam, e tinha os partisãs, que seriam hoje os terroristas, mais ou menos, isso daí. Era criança Mas que tinha revoltava. um terrorista que lutaram na guerra, né? De independência. Independência. Então eles minavam, porque na Rússia, na Alemanha, acho que até hoje assim, é o maior transporte, tanto coletivo como é trem. Então, eles minavam as ferrovias, morria muita gente. Né? Aí chega esse momento de terem que deixar a terra de vocês, a casa de vocês, tudo que tinham adquirido já por ali, tem que deixar para trás. Não adquiriu nada. Não tinha, porque é o seguinte... Só tinha roupa e... Não, mas ele está dizendo na Rússia. Lá na Rússia. Na Rússia? Na Rússia. Na Rússia também, quando estourou a Guerra Mundial, o comunismo não tinha... O comunismo já tinha desapropriado eles. Isso antes de nós nascer ainda, meus pais eram solteiros ainda. Sim. Né? Então, quando o comunismo entrou, ele desapropriou tudo. As pessoas ficaram trabalhando. Quem era agricultor, ele trabalhava na agricultura, mas era em kolkhoz. Seria que nem kibbutz lá no Israel, só que em situações muito mais piores. Né? Claro. Porque não é querer, mas o Hitler e Stalin eram duas pessoas que, para nós, não... Sim. Tinha então... só que a vantagem do Hitler, que ele não faltava nada para os alemães. Ele explorava as outras nações. Né? Agora, vocês ali, ainda na Ucrânia, quando a guerra estourou e tal, ouviam falar do Hitler? Sim. Se ouvia falar? Sim, se ouvia muito. E era cheio de soldados. Claro. Quando estourou... Era cheio de soldados, né? O Stalin lançou o programa que lute, que o inimigo é covarde. É covarde, atacou. Porque a verdade que os russos, o Stalin era um atrasado, para dizer a verdade, perto do Hitler. Eles fizeram um acordo de não ataque um com o outro. Sim. Certo? Como a Alemanha é um país que em produção agrícola é muito fraco, então o que a Rússia mandava para eles, negociava, né? Sim. Trigo, né? Todos esses alimentos, e eles em troca traziam máquinas, né? Parafusos, essas coisas aqui. Agora,
qual foi o ano que vocês tiveram que deixar, então, a Rússia? Em 1943. 43. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial já estava em andamento. Ah, já tinha alguns anos. Há um bom tempo. Sim. Estavam chegando ali na Rússia, os soldados alemães começaram a fraquejar bem depois. Bem depois, porque eles foram até Stalingrado. Exato. Com o inverno, exatamente, judiou muito judiou deles, muito, houve vários cercos lá. Sim. E eles acabaram levando vantagem, porque até a própria natureza ajudou eles. Exatamente. Foi um frio muito grande. Mas nessa época aí, então, eles ainda estavam fortes e tomando a Rússia. Como foi viajar, então sair da Ucrânia, sair da Rússia? Mas isso era tudo já programado pelos alemães. Tinha de trens, tem muitos lugares que foi andado a pé. A pé. Aí nesses momentos passavam os aviões russos, metralhava também, porque eles sabiam que esses estão indo para lá, então vão eliminar eles também. Porque na Rússia, nem soldado podia se entregar. A ordem era essa. O cara está entrincheirado aqui, os caras estão num cerco, não tem saída, ele ia atirar. A última bala ele não podia gastar, era para ele. Sim. Então, quando acabou a guerra, essas pessoas que voltou lá para a Rússia foram judiados. Né? Porque eles diziam que era covarde, que lá não tinha soldado. Desertor, né? Desertor. Agora, vocês chegam a lembrar da viagem, saindo da Rússia, saindo da Ucrânia? Lembra da viagem? O senhor lembra? Lembra melhor, hein? Os trens de carga. E quando precisava parar para fazer necessidade, de quantos e quantos quilômetros, parava os soldados alemães, os metralhadoras, descia todo mundo, sentava. Fileira assim, ó, mulher, criança, fazia as necessidades. Todos juntos. Acabava de fazer a necessidade, embarcava novamente. Pro vagão de novo. E os soldados ali, vigiando o tempo todo. Vigiando. Que coisa. Vocês foram a família juntos? Família junto. Mesmo vagão? Vagão. Isso era um trem, não era um trem de passageiros? Não, era trem de carga. Trem de carga. Vagão de carga. Trem que carregava animal. Exatamente, enfim. tudo. Faltava, porque fechava, né? Sim. Faltava respiração, aquilo. E muita gente ali dentro do vagão. Lotado. Todos em pé ou sentado. Conforto não procure que não tinha. Não tinha conforto. Nós só tivemos conforto depois que, em 1944 já, que terminou a guerra. Mas, sim. Vamos chegar lá. Vocês então atravessam essa fronteira ali, dentro desse trem que vai indo. Era inverno ou não? Lembra-se? Não era inverno. Não, espera, não era frio, não. Não era inverno. Atravessam as fronteiras e vão chegar na Alemanha. Na Alemanha. Em que lugar na Alemanha? Papenburg. Foi primeiro no desembarque. E naquela época ali eles não falavam campo de concentração? Ou falavam? Falavam, né? Não os alemães, né? Não os alemães. Até, por exemplo, para me responder para o senhor como ele chamava isso daqui, a gente não sabe, porque a gente não falava em alemão. Eles falavam muito em trabalho, né? Trabalho forçado. Até exaustão. E aqueles que... Arbeit, então o nosso, acho que está escrito aqui, Arbeitentorf. Foi onde eles extraíam a turfa. E era questão de mão de obra. Mão de obra é aquele que... Porque não era assim, você vai trabalhando. Era o seguinte, tinha as normas. Sim. E aquilo era insuportável para as pessoas fazer. Tipo, se a pessoa... Tem pessoa que tem mais hábil, não é questão de vagabundice. A dor de coluna não dava para aguentar, porque o dia inteiro trabalhava o dia inteiro. Agachado. Eles apanhavam. Tudo agachado. Agora cedo, quando entrava em minha mãe, todo dia ela conseguia cumprir a norma. O pai não conseguia. Ficava à noite fazendo. Olha, sua mãe cumpria a norma. Cumpria. E ela ajudava meu pai. Trabalhava o dia inteiro. Cumpria. E meu pai não aguentava cumprir a norma. Que coisa. Ele tinha problema da coluna. Nome da sua mãe? Ksenia Lucho. E o nome do seu pai? Vassili Lucho. É Basílio, né? Mas Vassili. Vassili. Agora, é muito interessante porque nós ouvimos falar, né, muito de judeus em campos de concentração, pessoas religiosas, alguns, né, que também, ciganos, que também foram levados e tal, mas muitas vezes não chegamos a pensar nisso, em russos que foram levados, né, e aqui está uma prova viva de que tivemos russos levados. Quantos anos ou quanto tempo vocês ficaram lá daí? 1 ano e... não sei quanto... não, 1 ano e...
Passou de um ano. Sim. Vocês ficavam dentro desse local? Ele é cercado de arame farpado. Arame farpado. Exatamente. Só a nossa, e a par tinha outro separado, mais a par, era eletricutado. Ali estavam os presos militares. Certo. Acho que russos e outras nações também, não sei. Da União Soviética, né? Sim. É da União Soviética. Estavam ali. Aqueles estavam morrendo de verdade, assim, todo dia. Esse campo de concentração chamava-se, o nome Esse era em Papenburg, eu não sei o nome, é Papenburg. Nós temos aliás, aqui, era em, como chama a cidade, não é Papenburg? Klesmor, né? Klesmor. Agora aqui eu não sei o que está dizendo mais. Klesmor, olha só. Aqui nós temos, então, uma data interessante, ó. 25 de... marca aí, tá olha certo. aqui nós temos, exatamente. Acho que 1944, né? Que terminou a escravidão para nós. Exatamente. Isso significa exatamente que a sua família foi Hoje, escrava. Né? Foi escrava. Foi quando, em 45... Muitos morreram, né? E os próprios alemães, soldados alemães... Sim. Onde nós estava... Olha aqui, ó. Papenburg, 20 de abril de 1945. Porque, foi quando vocês saíram de lá. Terminou a guerra. Terminou a guerra. Aí imediatamente nós saímos também. Foi levado para outro lugar. 1944 vocês chegaram lá. Não, 43. 43. Exatamente, olha só. Chegaram a ficar mais de um ano. Mais de um ano. Lá. Então, a família vivia junto ali dentro? Vivia junto. Não é só a família, como todo aquele pessoal que era alojado lá, era um barraco. Era um alojamento? Aqui eu não tenho um alojamento. Você tem as fotos lá, que está certo que não era de Klesmor, mas... Eles eram um padrão. Todo o campo de concentração era construído da mesma forma. Você que tinha, então, 6 anos, é isso? 6 anos. Chega a lembrar lá? Lembro. É mesmo? Lembro tudo. Eu sonho, muitas vezes eu sonho. É um sonho esquisito, assim, que eu sonho, porque tinha uma cantina, né? E ali eles traziam água para a gente beber, porque aquela água da turfa é uma água ferrugenta, ferrugem. E era a cantina lá. E eu sonho, assim, de vez em quando, que eu estou naquela rua, porque tinha um canal aqui, assim, e aqui era a rua, e eu descendo mais um barro danado, não sei o quê. Acho que é por causa que em volta era tudo barro, então a gente sonhava com isso daí. E, por exemplo, eu não tenho saudade de nada, mas não sei porquê, mas se eu tivesse dinheiro sobrando, eu queria chegar lá ver o Klesmor lá, né, só para me ver. Esse local. O que será que a gente ia sentir, né? Que foi um marco muito profundo, né? Foi demais. E outra coisa, nós também... A saúde não ficou, mas a gente não ficou assim 100% bem, porque nós ficamos ainda... uns par de anos sobre os cuidados da Cruz Vermelha na recuperação, porque a gente passou fome, tinha socorro e osso. Que nem na televisão tem um negócio lá, como é que é? Pele, eu, a minha irmã, é tudo desse jeito. Qualquer coisa já cai no desespero, é muito aflito, sei lá, a gente nota que a gente muitas vezes não se controla. E vocês na época chegavam a ouvir sobre outros campos de concentração, judeus que estavam sendo mortos, ouviam isso? Mas eu vi muito, tem. Inclusive nós ocupamos um lugar lá em Fersen, era dos judeus, né? Só que já tinha terminado a guerra. Então, como não estava lá sobre os cuidados da Cruz Vermelha, um dia eles mandavam para um lado para nós morar, né? E lá nós ocupamos esse campo de concentração muito grande, que era os judeus, dos judeus. Só que nós chegamos lá, já não tinha, porque era tudo cercado com arame. Era arame farpado, mas assim, não é assim que nem para boi, era quadrado, né? E tinha o farol, tinha tudo, né? E tinha o clube, os oficiais, o quartel deles, estava tudo inteiro o resto. E nós ocupamos lá sim era campo de concentração dos alemães. Portanto que lá tinha uma câmara de gás, tinha um cemitério que quando nós chegamos, porque meu pai visitava todo o cemitério onde chegava, porque tinha parentes, né, na guerra, né, que podia ter encontrado algum. A terra chegou a rachar, assim, porque eles enterravam 30, 40 pessoas de uma vez, e aquilo ia... Uma vala enterravam. Aí o negócio baixava, né, rachava tudo isso aí. Aí na divisa com a Holanda, cada 8 quilômetros um cemitério de 40, de 30 mil.
Olha. Cada 8 quilômetros, 7 quilômetros. E cemitério grande. Cemitério Tudo 30, 40 mil. morto, não na guerra, lá nos campos de concentração. 30, 40 mil pessoas, milhares de pessoas. Onde nós estava, eu até... As covas coletivas, né? Covas Quando eu coletivas. cheguei no Brasil, lá os caras morriam, uns eram matados. À noite lá, principalmente onde era campo de concentração, a par com nós, que eram os soldados lá da guerra, não escutava muito, eles acham que fazia tortura, sei lá eu. Gritava, sabe quando mostra aqueles filmes de terror, assim, que o cara grita feito um... E vocês ouviam isso? Eu ouvi isso tudo. Aí, eles quando morriam, eles enrolavam num papelão assim, amarelo. Eu lembro até o cavalo, a carroça. Eles encostavam a carroça, colocavam a pia lá e levavam, enterravam no cemitério na vala. Né? Você chegou a ver isso? Isso daqui não é só eu, como todo mundo. Quando os tanques começaram a chegar, aquela alegria. Alegria na liberdade, né? Aí já estava vindo a liberdade. Liberdade. Mas enquanto isso não chegou, quer dizer, vocês chegaram a ver de Nós perto. vimos tudo isso daqui. No próprio nossos alojamentos morria muita criança. Quando era de madrugadinha, meu pai e mais os amigos dele enterravam lá na turfa, lá no brejo. Lá. Olha, francamente, o que nós vimos, nós quase que nem conta aqui para as pessoas, porque eles vão falar, nossa, esse cara é mentiroso, você não ouve, né? Tem cara que pergunta para mim, escuta aqui, eles assistiram aquele filme A Lista do Schindler? Lista de Schindler. Escuta, isso é verdade. Eu falei, olha, eu não estava nessa mesma situação, que nós passamos por aqui, eu não sei se o senhor assistiu. Muitas vezes, mais de uma vez. Quando nós chegamos, eles separaram as crianças e os homens de lado. Aí era aquela fila, cortaram os cabelos, cortaram tudo. Agora, por que não mandaram para a Câmara de Gás? A gente não sabe, né? Porque acho que tinha que trabalhar, né? Sim. Eles precisavam de mão de obra, né? Então, nesse campo que vocês estavam, Klostemo. Vocês chegaram a ver lá a Câmara de Gás? Estava lá? Não, esse daqui já não era em Klostemo, esse daqui já era perto de... Aquele campo que vocês foram onde tinha havido judeus. Onde havia judeus. Lá tinha Câmara de Gás. Ainda tinha Câmara de Gás abandonada. Apesar que eles diziam para nós que não, para não apavorar, né? Porque... E cemitério ali tinha pertinho ali, era pertinho, assim, era a Câmara de Gás e logo passou poucos metros já era o cemitério. Você levava todo fim de ano limpar as covas, né? Todo fim de ano. Vocês falaram em crianças, né, que morriam lá. Então foi um milagre mesmo vocês terem sobrevivido. Milagre. Vocês já falaram sobre isso, assim, porque dava, milagre. Era fome, era doença, dava tuberculose muito, porque não havia higiene nenhuma. Eles trabalhavam o dia inteiro. Dormir, pulga e... Aquele não é nem percevejo. Era percevejo. Quando morria uma pessoa, saía um lençol dele, porque daí a pessoa não tem mais sangue, frio, né? Sim. Ele saca, né? Um lençol. A primeira coisa que quando chegou as tropas já desinfetaram aquilo tudo lá, porque aquilo estava lá, era um pulgueiro e sujeira aí, era muito sujo, né? Sim. E aí deram comida para nós, né? Eles chegaram, os caminhões. Chegou um caminhão lotado de comida. Ó, monta aqui os homens e vão na cidade, essa vila, né? Como chama? Klostemo lá. As portas tudo fechadas, né? Eles chegavam, quando tinha alemão lá, eles chamavam, mandavam abrir, pegavam, não compravam, não, tomavam. Quando não, arrebentava a porta, enchia, chegava a distribuir, né? Roupa, tudo isso. Né? A mãe de vocês deveria ter uma preocupação, né, com os filhos. Muito grande, muito grande. O senhor sabe por quê? Querendo salvar os filhos. Exatamente. E outra coisa, quando nós estávamos lá sozinhos, era tempo de frio. Isso que eu fico adivinhando até hoje. Então eles era fogão de ferro, assim, redondo, não sei, os alemães lá, né? E aí nós acendíamos lá, não tinha roupa boa, né? A casa não era apropriada para frio, né? Então estava esquentando, né? Chegava alemão lá, pegava um balde d'água, soldado, né? Jogava, apagava. Apagava o fogo? Apagava. Batia, chutava, não tinha. Sei lá, eu não entendo isso daí. O senhor me desculpa, senhor, da descendência dos alemães, mas eu acho que esse povo que fazia essas coisas lá na Alemanha foram adestrados desde criança, porque ele tinha as tropas SS, né? Claro. Mas foi feito muita crueldade, não só para nós, como. Porque ali era um canal, assim. Porque ali era só escorria água, né? Sim. Para tudo, senão encher de água. Sim. Né? De um lado e do outro era campo de concentração. Então, do lado de lá tinha uns lá que era turco, acho que né? Tinha uns turcos. Era turco, né?
E passou, o carroceiro, um cidadão lá passou com a carroça, tinha quebrado um fio de alta tensão e matou o cavalo. Esses turcos pediram esse cavalo para eles comerem, eles não deram. Olha só. E quando foi antes de nós, das tropas chegar, entrar lá dentro, nossos pais, nós era criança, não sabia imaginar isso daí, mas o meu pai já percebeu que tinha alguma coisa errada, porque aqueles soldados prisioneiros que eram militares, já tinha cortado os fios, já não tinha luz, já desligaram. Saíram que nem carneiro assim, ó, fugindo, e os alemães olhando assim. Aí meu pai falou, tem alguma coisa, porque onde é que ia acontecer isso naquele tempo? Quando daí a pouco, chegou os tanques pela linha férrea, né? Sim. Era a linha férrea, que nem aqui tem da indústria de carvão, mineração, isso aqui é estreitinho, né? E chegaram por cima lá e eles não jogaram, os alemães não jogaram a bandeira branca, eles já avisaram, ó, jogue a bandeira branca, aí senão e já posicionaram os canhões assim, aí pá. Significava que a guerra estava terminando. Terminando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A questão da religião, Deus e tal na época, isso ali foi importante para vocês? Foi ali? importante. Foi muito importante. A sua mãe religiosa? Muito religiosa, meu pai é muito religioso. Foi importante. Eu acho que a gente está aqui hoje por Deus. Por Deus. Por Deus. Reconhece? Quando estava na Rússia, o Stalin proibia. Proibiu a religião. Ali o comunismo já proibiu. Proibiu. Extirpou todos os padres e tudo. E foi batizado, já era grandinho, mas assim, tinha um padre, mas ele não foi. Ninguém sabia que ele era padre. Isso é de compadre para compadre com muito cuidado, senão eles mandavam. Foi batizado escondido. Batizado escondido. E lá dentro do campo, lá, se lembra da mãe falando em Deus, do pai? Toda hora. Essa era a força. Era a força. E é só por Deus, né? Isso é só por Deus. Porque, olha, o que meu pai passou, e minha mãe, eu acho que se fosse na idade deles, naquele tempo eu não aguentava, ficava louco. Mas minha mãe veio aqui, ela chorava todo dia. Não saudade da Rússia, dos parentes dela, né? Meu pai adotou isso aqui como uma pátria. Ele não admitia que ninguém falasse mal do Brasil. Vamos chegar no Brasil já. Agora me diga uma coisa. Parentes de vocês se perderam todos? Se perderam todos. Eles não, naquela época, eles acharam que nós morrimos. Certo. E o seguinte, quando deu a liberdade, tudo isso, quando acabou a guerra, a minha mãe não permitia. Ela chorava muito por causa dos parentes. Não ia falar, mãe, vamos mandar uma carta, porque nesses lugares que nem na Rússia, é tudo documentado, é fácil de localizar as pessoas. E ela dizia que não, que podia prejudicar eles lá por causa do regime comunista, ia saber que tem gente fora, desertor, nem não sei o que, então ia prejudicar. E então nós não se comunicamos com eles. E hoje já não adianta mais, porque eles não conhecem essa nova geração. Se a gente procurar parente lá, eles encontram um malandro. Porque lá agora não tem malandro, na Rússia tem muito malandro. Tem, diz que a máfia, tem uma máfia lá também, que diz que é pior do que a italiana. Eu não sei, porque eu não voltei lá, não pretendo ir lá. Mas tem um amigo nosso que foi lá e uma parente dele veio aqui e disse que ali também está. Muito bem, a gente chegou ali no final da guerra, então no campo de concentração, os tanques começaram a chegar, que seriam os tanques americanos. Americanos. Vocês lembram desse dia? Muito bem. Está chegando a liberdade. Eu vou retificar. Os tanques eram dos ingleses, mas os soldados poloneses. Os poloneses que, quando saíram da Polônia, quando o Hitler avançou na Polônia, aqui foi um erro. Os poloneses fugiram para a Inglaterra. As tropas, e formaram, as tropas, a Inglaterra armou eles, tudo. Eles vieram guerrear também. Então eles que chegaram com tanques, os poloneses. Muito interessante esse detalhe. Os tanques ingleses. Ficaram velhos, já não está lembrando, são quantos anos? Foi uma tropa armada com os ingleses. Sim. Que para nós foi bom, porque chegou lá já. Falando em polonês, dá para entender polonês e ucraniano, é que nem aqui o Paraguai. Então, como foi sair do campo ali? Como que foi isso? Foi no mesmo dia? Não. Ficamos ainda uns par de dias. Mais uma fuga. Nós estávamos aí os russos começaram a correr atrás do povo, recolhendo a mala para a Rússia. E meu pai não queria. Porque antes de terminar a guerra, eles já fizeram trato
para devolver esses russos que estavam lá. Sim. E meu pai não queria ir, né? Porque se ele fosse lá seria o fim para ele. E para os outros, né? Então, a história que eu estava narrando e que chegamos aí a falar sobre vocês, como um ouvinte ligou para a rádio dizendo que existiam vocês por aqui. É exatamente sobre isso. Alguém que estava no campo de concentração e naquele dilema de voltar para a Rússia ou não. Quer dizer, muitos viveram esse dilema. Foi quase levado. Quase levado. Eles já concentraram no lugar para levar de volta para a Rússia. Já levaram nós para Demengor. Ali então era a concentração de russos que... Ali eles separaram. Para mandar para os casais. As mulheres ficaram naqueles quartéis, né? Porque eram três andares, acho que, né? E os homens iam para o campo. Eles fizeram aquelas barracas de militares aí, né? E para não fugir, né? Mas aí decidiram não voltar para a Rússia. Aí meu pai, é o seguinte, porque aquela cidade, a metade era dos ingleses e a outra era dos russos, né? Era fácil, né? Sim. Aí ele pegou as malas, aliás, que mala, nem mala. Pegou a família pro lado de lá e pediu socorro. Pediu socorro. Daquele Demengor, na porteira tinha os ativistas russos xingando nós que não queríamos voltar para a pátria. Agora me diz, então, como que veio o Brasil aí nessa história? Como assim? Como nós... como que eu vi o Brasil? Porque aí quando eu já estava em linha, já tinha passado um ano, acho que, né? Aí chegou numa Semana Santa, o padre saiu na missa e disse: olha, eu gostaria que cada um de vocês aceitasse uns soldados brasileiros que estão aqui no quartel. É para manutenção, sabe? Porque sabe que você termina a guerra... Quando tinha terminado a guerra. Exatamente. Aí vocês foram na missa... Ortodoxa, né? Ortodoxa, exatamente. E aí meu pai falou: lá em casa pode mandar. Porque ele falou: eles têm família, tem que estar com mais... Foto, esse daí? Tem uma foto. Esse aqui é Ringen. Essas tropas polonesas, ela... Não, mas esse aqui é brasileiro. Sim, mas eles são brasileiros. Mas nessa tropa foi comandada pelos poloneses. Essa foto aqui, ela é de quando? Esse aqui é de 1945. Final da guerra. Já tinha terminado. Quem está nela aqui? Esses dois são brasileiros, soldados brasileiros. Olha. Essa daqui é a irmã desse rapaz aqui, que é um turco. E ele é o turco também. Ele morava lá no mesmo lugar, lá era amigo do meu pai. Muito interessante. Isso aqui significa que, então, naquele dia, essa missa ela era numa igreja ortodoxa? Não, mas era um acampamento? Não, não era um barracão, Nicolau, era quartel, né? Sim, no próprio quartel. Exatamente, então era no segundo andar, até parece tudo vidraça quebrado, porque foi bombardeado, aquilo foi... Sim. O que nós vimos de destruição lá, e ataques de... porque as tropas aliadas arrasaram com as cidades alemãs. Estava arrasado. Bombardeava dia e noite. Sim. Nós mesmo, muitas vezes, meus pais e nós, fugíamos para o campo. Aí o padre ortodoxo pergunta: quem poderia levar algum soldado brasileiro para casa? Para passar Páscoa em casa. Em família. Páscoa muito importante para o ortodoxo, muito, né, também. Muito. Levar para casa algum brasileiro. Exatamente. Seu pai disse: eu levo. Pode ser 3. 3 brasileiros. Porque ele falou: conforme vocês têm possibilidade de alojar, então você pode pegar um só, pega 1, 2, 3, tanto que quiser. Ali foi o primeiro contato com o Brasil, com o brasileiro? Foi o primeiro contato e a decisão partiu daí para ir. Olha, e os 3 foram para casa de vocês? Eles foram para nossa casa, ficaram lá 3 dias. Teve um que era cheio de medalha, assim, brasileiro. E o nariz meio afundado aqui, né? Aí eu me lembro, nós sentados na mesa, porque lá os europeus costumam assim, jantar, almoçar em família, sentar todo mundo na mesa. Então era um Páscoa, ainda estava tudo na mesa, e meu pai, né, tomaram uns goró, aí ele falou para esse brasileiro, né, que era descendente de o que foi no nariz? É bala, o que estilhaço? Isso é importante, porque como que vocês se entenderam então? Eles conversavam em russo. Em russo. Eles eram descendentes de poloneses. Exatamente. Russos, né? Russos? Olha que interessante. Aí meu pai: o que foi? Foi estilhaço de bomba? O que ele falou? Não, rapaz, graças a Deus, está vendo isso daí? São tudo medalhas de bravura. A bravura é aqueles caras que vai fazer reconhecimento do lugar, porque também vai e não volta mais. E eu fiz, ele contou tanta coisa que a gente não lembra mais, era criança, né? Saiu tudo da cabeça. E quando terminou a guerra, nós saímos para a festa. E ele estava em cima do tanque, né?
e a esteira arrebentou, pá na cara. Olha só. Não morreu por um triz. E você lembra disso? Lembra do rosto dele? Do rosto dele. Aí ele tinha um relógio assim, ele estava de fogo. Tirou o relógio e a minha irmã era já mais grandinha, mais grande que ele, e deu o relógio para minha irmã. Não, esse aqui é presente para você. Meu pai falou, não. Aí começou a chorar. Falou, não, eu tenho uma filha lá que é dessa idade, não sei o que. Meu pai falou, não. Ele falou, não, isso não me custou nada, não. Isso aqui eu peguei desses alemães, eles... É interessante, fica uma mágoa danada, né? Sim. Meu pai falou, não, mas nós não vamos aceitar. Se o senhor não pegou para dar para sua filha, você leva para a tua filha. E depois, no último dia, ele foi junto com eles até na estação ferroviária, eles foram para o quartel. Aí nós saímos de lá. Mas eles semearam em vocês alguma coisa sobre o Brasil? Sobre o Brasil, eles falaram que isso aqui era o seguinte, que aqui no Brasil se amarrava cachorro com linguiça. Era uma democracia e ali é um clima... Olha, e meu pai, poxa, por que não vai acreditar? Isso não é picareta, não é nada. Despertou para vir para o Brasil. Despertou para vir. E depois nós saímos daquela cidade, depois foi lá para Fresno, onde era campo de concentração dos judeus, e eles foram lá em Lingen para despedir de nós, que eles já iam embarcar para ir embora para o Brasil. Não encontraram nós, mas encontraram os amigos do meu pai lá e deixaram o recado. Ó. Fala para eles que nós viemos para despedir aqui e falar para ele novamente para não esquecer. Para ele ir para o Brasil, que é ali que é o lugar dele. Ali é lugar de gente boa, ali é... E aí meu pai foi visitar os caras falaram, ó, os caras estavam aqui, deixaram para o seu abraço. Eu cheguei no Brasil, o Brasil tinha 40 milhões só. Tinha 40 milhões de habitantes na época. Mas aí vocês decidiram, foi muito complicado decidir, a mãe queria vir também? Queria. Pai e a mãe, todos, desejando todos vir. Quando nós estávamos em Ventor, porque nós fomos recolhidos, juntar tudo num lugar só, aí ficou lá acho que 6 meses. Era o Gaspar Dutra o presidente. Era o presidente, Gaspar Dutra. Aí lá até médico brasileiro teve lá, fazendo exames, porque não podia ter cara, por exemplo, com doenças infecciosas, tuberculose e outras coisas aí. Para ganhar o documento para vir para o Brasil. Aí de lá, depois nós embarcamos, levaram nós para a Itália, em Gênova. Agora, eu segurando aqui, né, esse passaporte 91, 884, né, que é o bilhete aqui, ó, de bagagem. Né, 1949, Gênova vindo para o Brasil. Para o Brasil. Vocês lembram da viagem? Lembro, nossa senhora. No navio? Navio, tudo. Quantos dias General será? Foi General Willer Rosbrook. O nome do navio? Do navio, Olha. Quantos dias? Foi 17, Nicolau? 15 dias. 15, né? 15 dias viajando. Aportaram aonde? Chegaram? Aportamos Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A primeira coisa que nós vimos é o Pão de Açúcar. O Brasil é a mãe. Né? Porque, aí saiu um sátira, disse que o Brasil aceitava, o cônsul falou, não levar todos lá, no Brasil tem muita onça para tratar. Era essa Brasil, portas abertas. Portas abertas. E lugar de gente. Ficaram felizes quando chegaram aqui? Pelo amor de Deus. A mãe de vocês. Nossa senhora, a única coisa que a mãe chorava é saudade dos mas gostava do Brasil. Pelo amor de Deus, mas olha, às vezes tinha nossos colegas aqui, chegava aqui, metia a boca. Meu pai, rapaziada do Brasil, meu pai metia a boca. Ele falou, você não sabe o que você fala, rapaz. Nós vinha na calçada assim, e de lá vinha policial. Quando meu pai viu o policial, falou, vamos mudar para outro lado. Tinha medo de policial. Claro, imagina, né? Agora vieram para o Paraná. Paraná. Aqui mesmo, para Doutor Camargo? Não, nós viemos para Maringá. Apucarana. Apucarana. Sim. Porque nós vinha, muitas coisas, a gente não lembra mais. Você sabe o que aconteceu com essa vinda para o Paraná? Porque o governo, o ONU, de lá, já prometeu dar terra para nós aqui. Sim, a ONU. E era aqui em Girobertrão, para Campo de Campo. Cabo Mourão. E nós foi em Cabo Mourão. Só que no mesmo dia voltou, o pai assustou. O que aconteceu com nós? A terra sumiu. A terra sumiu. O que aconteceu com nós? Então tinha um guia. Porque de lá nós viemos de Rio de Janeiro, de trem, a São Paulo. De São Paulo nós desembarquemos em Ponta Grossa. Ficamos lá uns poucos dias lá, certo? Aí embarcaram nós para vir no nosso destino. Sim. Mas tinha um guia que falava em polonês, né? Tinha um guia. Esse guia, numa cidade antes de chegar em Apucarana, desapareceu o guia. Nós desembarcamos em Rio de Janeiro. Em Apucarana era fim de linha, não tinha mais linha para frente. Né? Fiquemos lá. Por que está aqui? Porque ninguém sabia falar nada. Aí aparece um doido um ucraniano
E acho que estava com raiva, porque viemos para o Brasil, abandonamos lá, e falou para as mulheres, ó, os filhos de vocês vão morrer de fome aqui. Aqui vocês vão comer madeira e não sei mais o que. Ixi, nossa senhora. Apavorou. Aquilo apavorou. Daí a pouco parece outro ucraniano, porque lá tem muitos ucranianos. Chegou lá, o que foi? Por que está chorando? Por que? Não, acontece assim, assim, nós vimos aqui, nós não sabemos nem para onde nós vai. E aí o nosso guia desapareceu, e agora nós estamos aqui, nós não sabemos o que fazer. E aí apareceu um cara falando em ucraniano que falou que nós fizemos a maior besteira de vir aqui, que nossos filhos vão passar fome, vai morrer de fome, não sei o que. O cara falou, como é que é o nome? Ele falou, é um comunista, filha da mãe, você não vai na onda dele. Ó, vocês ficam aqui, eu vou providenciar esse negócio tudo para vocês aqui. Aí acharam de um outro ucraniano lá que tinha o mercado, e tinha uma tulha, né? Aí já alojaram nós lá, aí já veio carne, já veio. Olha, a gente, aqui no Brasil, a gente foi bem recebido. Que bom. Aí ele descobriu, nós estávamos indo para Campo Mourão. Aí ele falou, não, eu vou acompanhar vocês até lá. E acompanhando, mas nós chegamos lá, já a história mudou. Naquele tempo eles estavam construindo aquela usina Mourão, uma pequena usina que eles têm. A maioria ia trabalhar lá naquela usina. E para nós tinha um cara. Levava no sítio dele. No sítio dele. Mas o sítio dele você conheceu o Brasil, né? Você conheceu o Brasil naquela época. Era um picadão só e não tinha nada. Imagina. Aí meu pai falou, e comida? Ah, tem um mujola aí, eu vou trazer milho. E meu pai falou, o quê? Eu falei, papai. Esse ucraniano de Apucarana estava lá ainda, né? Aí meu pai falou assim para ele, nós vamos embora. Não. Era ele mais uma família, né? Mas como a gente não sabia nada, né, é fuga. Normalmente nós consideramos que meu pai tinha que fugir, eles considerou isso a fuga, né? Aí eles pegaram um caminhão lá, que era retorno lá de Apucarana lá, e esse ucraniano ia voltar com nós para Apucarana também, foi onde aconteceu o erro, né? Botaram a mudança e quando na saída assim, onde combinou, ele estava conversando com o prefeito de lá. Parou o cara, chegou, vem cá, falou para aquele, esses caras não vieram ontem, como é que estão saindo? Eles não podem sair não. Nós tivemos despesa, eles almoçaram, eles jantaram, não sei. Ele andava com 38 desse tamanho, que já encrespou. Já chamou a polícia, né? E vai, bota nós no caminhão, nós pulávamos do caminhão, os pais pulavam, desce e pula aí, tá? Aí até que enfim veio mais um policial, né? Aí o cara disse, o prefeito, né? Falou, ó, isso aqui está sem pagar tanto. Ele tinha um pouco de dinheiro, porque quando chegamos no Brasil, eles deram um pouco de dinheiro para cá, né? 800 reais por cada... Mas ele estava segurando isso para comer, né? Claro. Ele tinha, até tá comigo, um relógio Omega de bolsa, né? Falou para ele, vou te dar o relógio. Pegou e tirou assim, quando ele foi pegar um policial. Epa, aqui não, né? Você não vai pegar nada deles aqui. E outra coisa, ó, bota a mudança deles e vai embora. Ele descobriu o que era, né? Pode sumir daí. Vai onde quer. Aqui no Brasil, meu filho, aqui não é lá na Alemanha, não. Aí nós viemos em Apucarana. De Apucarana nós viemos para Maringá. Ficamos lá até 1954. Nós viemos para Camargo. Digo que até hoje nós estamos aqui. Até hoje. E nós não vamos sair mais daqui, que já está velho, vai fazer o quê? E seu pai enfrentou a lavoura, no caso? Aqui. Em Maringá também. Ele quando foi na agricultura, quando ele viu essa... Porque ele pensou que... Porque lá ainda não havia tratores, mas era um animal, né? Porque não tinha mato. Tomava a terra com animal. Com animal, colhia com animal. Aí ele arrependeu de ter vindo para... Muito trabalho duro. Muito, né? Passamos necessidade de muita coisa. Até adquirir a terra aqui, daí poder começar a plantar. Aí nós conseguimos adquirir isso aqui, nós viemos em 49, 53, nós já compramos. Acho que viu falar lá em Maringá, tem até a rua dele, Dr. Alexandre Rasgulhaio. Sim. Então, esse cara que comprou esse Esse foi o nosso pai. Esse foi o nosso pai. O senhor Alexandre Rasgulhaev. Em russo se fala Alexander Rasgulhaev. Então ele, russo, descendente de russos, né? Ele era, porque é o seguinte, quando estourou a revolução lá na Rússia, ele era das tropas do governo. E veio parar aqui também. E meu tio, um ou dois, não sei, também estava no quartel. Um deles estava... Ele era tenente, sei lá, é um cara graduado, sabe? Olha. E esse meu tio estava lá nesse batalhão dele, né? Sim.
Aí quando nós viemos para Maringá, e pegamos uma empreita de um outro russo, e aí ele falou, ó, o meu patrão é russo, Rasgulhaev, tudo isso. O dia que ele vinha, porque ele morava em São Paulo. Ele só vinha aqui, fazia pagamento da peãozada, e quando ele vinha aqui, eu vou chamar vocês. Aí ele um dia veio com o carro, falou, ó, vamos lá aqui, porque era pertinho. O Rasgulhaev tá lá, tá esperando, eu já falei para ele, chegou, ele estava fazendo pagamento, aquela fila, né? Ó, você espera aí, que isso aqui é meu pai contou, porque eu não estava lá, né? E depois eu quero falar com você. Aí pagou, entrou, entra aqui. Começaram a produzir exatamente, aqui. Começamos a produzir. Essa plantação aqui é nossa, né? Vocês, Agora estamos loteando lá na frente, loteamento. Lá. Aí vamos ver se nós compramos mais um pedaço, né? Deixar para os filhos, porque nós já. Está aí essa incrível história de sobrevivência, né? Alguma coisa a gente furou aí. Eles sobreviveram a um campo de concentração. Está aqui os irmãos Valentim e Nikolai. Sua irmã é viva ainda? Viva. É? Viva. Ela é mais velha, está viva. Está então velha já, né? Porque significa que ela também sobreviveu. Sobreviveu. Né? Ela tem uma filha, só uma filha, né? Sim. E tem 2 netos, né? Interessante que a gente pode ver aqui, ó, Forced Labor Claims. Aqui foi uma apelação, né, como sobreviventes à questão do campo de trabalhos forçados. Documentado isso aqui, né? Isso aqui, ó, isso daqui tem já desde 1940, não sei o que, quantos anos tem. Ele já está começando a desmanchar. São documentos. A guerra existiu, esse sacrifício todo existiu. Uma prova viva está aqui, né? E por isso que a gente fez. Eu sempre comento. Ali não tem mentira. Não tem mentira. Exatamente. Aí às vezes faltou com os detalhes. Claro. Porque a gente já está na hora assim. Conversamos assim então com o senhor Valentim e Nikolai, esses 2 sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Não há dúvidas de que isso é um documento importante. E exatamente para isso a gente está fazendo esse documentário para o rádio, para que vocês que nos acompanham possam saber da existência de algo como esse e que isso nunca mais se repita, ainda que todos os dias nós vivemos guerras em tantos lugares, em tantas partes desse mundo. Continue com a nossa programação. Muito obrigado.